Provavelmente esse vídeo é um dos mais importantes aqui do meu canal e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu quero falar para vocês aqui um caso de abuso. Eu anotei, fiz uma cola aqui, tá? Então eu vou ler algumas partes para você. O título é Um caso de abuso contra a criança que ocorreu na igreja que eu sou pastor. Ok? Então eu peço que você veja esse vídeo até o final, depois você compartilhe ele. E eu creio que ele é muito oportuno no momento que nós estamos vivendo, tá? Primeiro de tudo, eu quero começar me apresentando aqui para quem não me conhece. Eu acho que esse vídeo vai acabar estourando uma certa bolha. Eu quero falar para vocês que eu cresci em um lar onde havia abusos. Eu cresci vendo minha mãe apanhando, né? Minha mãe apanhou meu pai, bateu na minha mãe. Depois o meu padrasto, ele bateu na minha mãe. Eu cresci vendo ela apanhando. Tem uma cena que eu nunca vou me esquecer. Eu tive que sair de casa mais ou menos em torno dos 12 anos. Meu padrasto era um homem violento. E, enfim, uma série de questões. E eu fui morar com meu pai, não deu certo. Fui morar com minha avó e a minha mãe tinha que me visitar escondida. E a minha mãe era cobradora de ônibus. Às vezes eu pegava tarde da noite, eu pegava o ônibus dela, dava uma volta para poder ver ela, porque eu estava proibido ali pelo meu padrasto de ir até a casa da minha mãe. Eu me lembro que uma vez eu estou na casa da minha avó, devia ter uns 12, 13 anos. E a minha mãe veio me ver. De repente meu padrasto chegou. Ele abriu, nunca vou me esquecer, ele abriu a janelinha da porta, uma casa muito simples. E ele, é aí que vocês estão se escondendo. Minha mãe saiu para conversar com ele. E ele bateu na minha mãe. Eu me lembro dele chutando a minha mãe. Ele chutou a canela da minha mãe. A minha mãe, ela tem exatamente 1,50 m de altura, uma mulher baixa, pequena, franzina. E ele chutou a minha mãe. Eu me lembro do estouro. Se eu fechar os olhos, eu me lembro do estouro da canela da minha mãe, eu chorando na porta da casa da minha avó, e a minha mãe apontando para minha mão, dizendo, tá tudo bem, fingindo que não estava com dor. O meu padrasto, um homem de mais de 1,80 m, um homem alto, né, e eu tinha aquele ímpeto de defender a minha mãe, mas eu não tinha condições físicas de defender a minha mãe, né, então eu sei muito bem o que é isso. Eu cresci em um ambiente de abuso, de violência, tá bom? Isso, de fato, tem muita influência no meu trabalho com homens, na minha forma de lidar com homens. Eu sei que isso é questionado por muitos pastores, muitas pessoas que discordam de mim. Tem pessoas que até discordam de mim, mas acabam gostando da forma, às vezes, como eu confronto os caras, enfim. Isso tem muita influência no meu trabalho com os homens, tá? Uma das coisas que eu fui me perceber depois, a minha filha, ela carrega o nome da minha mãe, o nome da avó dela, né? É Isabel, né? Então é quase que inconsciente de eu dizendo que eu não consegui cuidar da primeira Isabel por ser criança, mas dessa segunda Isabel eu vou cuidar, estou cuidando. Bom, dito isso, como introdução, nós sabemos que houve um caso aí, estourou agora, um caso de abuso nos Estados Unidos, uma igreja muito famosa, de um pastor muito famoso, escritor de livros, conferencista, um cara que ditava as coisas, já um senhor de idade já com vasto ministério, enfim, algumas acusações. Eu não quero entrar nesses méritos, tá? E muito está se falando, né? Muitas pessoas estão falando sobre isso. Eu li bastante, eu li tweet, eu li um monte de coisa. Eu li, tem reportagem, tem muito palpiteiro na internet. Eu demorei para saltar esse vídeo aqui, para largar esse vídeo. E uma coisa que eu noto que isso tem que ser falado é porque, deixa eu consultar a cola aqui, eu noto uma coisa, eu noto que nós temos pastores muito covardes nos nossos dias. Caras muito, muito covardes. Caras que estão na igreja única e simplesmente para receber o seu salário, entregar um sermão meia boca, mal dar um conselho, viver essa vidinha ali de piquenique, ir para casa e esperar a próxima semana. Grande parte dos nossos pastores, grande parte de caras que estão falando sobre esse assunto são covardes. Grande parte dos caras que falam sobre esse assunto, que falam de forma assintosa nas redes sociais, não tem coragem de confrontar um lobo, de levar um caso adiante até o Estado para que algo seja de fato feito contra abusadores, tá? Primeira coisa, eu conheço muitos caras, sei de muitos casos, isso é muito sério, tá bom? Bom, primeira coisa, caras
aqui que são única e exclusivamente formatados em seminários. Eu não estou falando mal de seminários teológicos, tem que frisar isso. Seminários são bons, mas o seminário não forma um pastor. O seminário não molda um pastor, tá bom? Então, caras que são formatados única e exclusivamente em seminários, caras que não conhecem as ruas, não conhecem o chão da fábrica. Né? Jesus, ele andou no dia a dia, ele conhecia o cheiro das ovelhas, ele conhecia as ovelhas, ok? Então, isso é muito sério. Aqui na Vintage, nós sempre avisamos de púlpito e no dia a dia, sempre, que nós não iríamos tolerar abusos, que nós não toleraríamos abusos, tá? Eu estava pregando sobre batalha espiritual na série passada de sermões, e num dos sermões eu falei sobre mentira. Bom, o culto estava um culto simples, né? Eu, como venho de tradição pentecostal, aquele cultinho morno, né? Sabe, o calor aqui, o pessoal... assim, a gente estava com o ar-condicionado quebrado. Então, sabe, o pessoal cansado no culto. E eu pregando. E de repente, não sei se você acredita nisso ou não, mas isso ocorreu. O Espírito Santo começou a me impulsionar, a bater contra a mentira. Eu comecei a falar. E eu falava, e eu, como venho dessa tradição pentecostal, eu olhava para a igreja e eu pensava assim, oh, se Deus está comigo aqui, vai haver uma resposta. A presença de Deus vai se manifestar, as pessoas vão começar a glorificar, as pessoas... Vai haver pelo menos uma noção que é Deus que está falando. E eu tentei encerrar o sermão mais de uma vez, e eu me lembro que o Espírito Santo me pressionando a falar contra a mentira. E eu comecei a falar. Bom, acabou ali. Depois eu acabei o culto até meio confuso. Será que era Deus mesmo? Será que não era a minha emoção? Bom, o pessoal foi embora. E no outro dia eu tô chegando na igreja, prego sábado de noite e domingo pela manhã. Tô voltando para repetir o sermão, o culto repete. Um dos pastores me para e disse assim, cara, entra aqui. Ele me puxou para dentro da minha sala e ele disse assim, cara, eu não vou guardar isso só para mim. E eu disse, como assim, cara? Ele disse assim, daí ele me citou um caso que ocorreu. Ele citou, cara, uma irmã, citou o nome dessa irmã, não vou dizer o nome aqui, o nome dela por ética. Uma irmã me chamou, a irmã tal me chamou, e ela falou que o marido dela abusou do filho dela, do filho deles. Bom, esse casal congregava conosco. Família, mulher, marido e filhos congregavam conosco. Escuta esse caso. E cara, eu na hora eu fiquei chocado. Esse pastor, meu amigo, né, meu colega de ministério, ele joga esse problema no meu colo. Eu preguei o domingo todo, eu preguei o culto de domingo com isso na cabeça. E esse cara, nós íamos falar com ele depois do culto, esse cara, o abusador, ele estava lá na porta da igreja, com os braços cruzados. Aí você imagina você pregar com esse cara de pé, e eu sou muito passional, né? Então a minha vontade era de chutar tudo e todos para cima, só que eu não podia descontar isso na igreja. A igreja não tem culpa. Então eu preguei meu sermão, né? Preguei, fiz de tudo para que os irmãos não notassem, porque eu ia conversar com os caras. Resumindo, chamamos ele para conversar, a família para conversar, ele e a mulher dele. E a mulher dele, chorando, desesperada, ela confessou. Ela falou que ele confessou para ela no dia anterior, que estava indo de carro, e ele meio rindo, ele, sempre eu fazendo essas coisas erradas, né? Ele voltando de carro depois daquele culto que eu havia pregado no sábado contra a mentira. Ele, tem mais uma coisa para te contar aí, mais uma confissão, não sei o quê. A mulher já havia se queixado que ele era muito duro na correção física das crianças. Eu chamei ele, conversamos com ele, mas não havia nada palpável ainda. Acontece que ele falou agora para ela, né, voltando de carro, ele disse, e ele contou o que ocorreu, meus irmãos. Ele disse que a criança estava dormindo na cama com eles. Ele contou que ele acordou de madrugada.
Quando ele acordou, ele tipo, tava como se sonâmbulo. Ele relatou que estava tem sonambulismo, ele estava sonambulando, não sei se pronuncia assim essa palavra. Ele estava ali como um sonâmbulo, ele acordou e ele contou que ele estava com a boca no pênis do filho dele. Escuta só. Ele estava com a boca no pênis do filho dele. Então ele acorda, ele levanta, ele vê aquela situação, ele vai até o banheiro e ele se masturba logo após isso. Bom, isso foi extremamente chocante. Na hora, nós chamamos e nós ordenamos que essa mulher largasse o marido dela. Confrontamos esse cara. E como foi... Aqui eu tô resumindo toda a conversa. Como a coisa foi longa, né? A mulher queria ir embora depois dessa conversa. E eu disse, não, ele tem que dar parte na polícia. Tu tem que dar parte na polícia. Eu disse, se tu não for, nós vamos ir. Né? Chamei um diácono, a esposa dele, e eu encaminhei ele e disse, olha, eu tenho uma impressão que se ela não prestar queixa na polícia hoje, ela não vai prestar amanhã. E ela disse, não, eu tô cansada, é muita coisa, eu não dormi a noite toda chorando, eu quero ir pra casa descansar. E o cara é um abusador. E eu disse, não. Falei, agora só da queixa, vai ser rápido. Não acharam delegacia aberta, não acharam, foram na primeira, segunda, até que acharam a delegacia. Um dos diáconos foi ele, a esposa, e eu disse, tu te certifica que ela vai dar parte. Se ela não der parte, nós vamos dar parte na polícia. Ela deu parte na polícia, ela falou ali, fez um boletim de ocorrência, enfim, esse é um ponto. Deixa eu continuar aqui a história de forma ordenada para que vocês... Então, encaminhamos para a polícia. Colocamos irmãos cuidando dessa irmã. Esse cara saiu de casa. Ela ficou um mês praticamente na casa de irmãos da nossa igreja, de um irmão e a esposa dele. Ficou um mês praticamente, tá? Cuidamos financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Tinha advogados para poder servir essa irmã, tá? Enfim, havia dado parte na polícia. Irmãos cuidando dela. Porém, descobrimos um dia, nós estamos numa festa da esposa de um dos pastores, em uma pizzaria aqui em Porto Alegre, em um restaurante, pizzaria, barra pizzaria. E de repente, na hora que estamos dando tchau, ela estava ali conosco, essa irmã. Ela deu tchau e ela entrou no carro do ex-marido dela, do abusador. Opa! Nós estávamos no aniversário da esposa do pastor. Casualmente eu estava com esse pastor e com a esposa dele. Nós nos olhamos. Mas espera aí. Ela entrou no carro, caminhou um pouco para trás, entrou no carro e passou por nós. Chamamos ela para conversar, né? E confrontamos ela. Disse, peraí. Tu vai ser... O Estado vai ver tu como cúmplice. Tu foi... E nesse meio tempo, nós deixamos... Como ele estava excomungado, esse cara, nós deixamos o contato dele apenas com um irmão da igreja. É a forma como nós fazemos aqui. Ele tinha contato apenas com um irmão da igreja. Com esse diácono que havia ido até a delegacia para mulher dele dar parte. Esse cara acabou confessando nesse meio tempo que ele havia feito mais algumas coisas pro filho dele. Ou seja, ele era um abusador. Não era apenas aquele caso, né? Nós falamos assim, cara, olha, se um homem acorda com a boca no órgão genital do seu filho, ele vai gritar, ele vai se apavorar, ele vai se desesperar, ele vai pedir ajuda. Ele não vai pro banheiro se masturbar. Né? Então, já é uma coisa muito da estranha. Já é um crime isso aí. E o cara foi pro banheiro ainda se masturbar. E descobrimos aí que ele tinha mais algumas coisas que ele tinha feito pro filho dele ainda. O que ocorre? Chamamos a irmã. Ela nos informou que ela havia transado com o marido dela. Até então, na verdade, não era mais para ser marido dela, nós indicamos que ela se separasse. Ela já estava se encontrando com o abusador estava tendo contato com os filhos, contato com ela, e ela já havia até transado de novo com ele.
Chamamos ela, confrontamos. Ela também é vítima de um abuso na sua infância. E ela disse para mim, na frente dos obreiros, depois de um aconselhamento pesado, né? Esse segundo aconselhamento que chamamos ela, chamamos o cara também, e ela disse: não vou ficar com meu ex-marido. Falou na frente dele: não vou ficar. Não quero que os meus filhos passem por a mesma coisa que eu passei. Então ali, na nossa frente, ela deu a palavra. Eu disse pra ela: eu acho que tu vai voltar atrás. Eu acho que tu vai voltar atrás. Ficamos do lado dela. O que ocorreu? Eu disse que eu acreditava que em 10 dias ela ia voltar para ele. No outro dia, ela nos manda mensagem no WhatsApp. Se despede da igreja via WhatsApp. Se não me engano, naquele momento, quando ela transou com o ex-marido dela, nós já havíamos anunciado que ela seria disciplinada. E a disciplina na Vintage não é uma exposição. Ela ia ser acolhida, puxada mais para perto, cuidada, amada. Né? Ia ter um encontro com o presbítero e a sua esposa uma vez por semana, fora culto, fora outros momentos. A nossa disciplina, ela tem esse caráter. E não, ela não optou pela igreja, ela não optou pelo filho, pelos outros filhos. E ela disse na mensagem dela no WhatsApp: eu vou lutar pela minha família. Ok? Se despediu pelo WhatsApp, foi para uma nova igreja aqui em Porto Alegre, uma igreja grande, né? Uma mega igreja aqui de Porto Alegre. E um irmão dessa igreja entrou em contato com um diácono, com outro diácono da nossa igreja, e disse: olha, o casal tal é daí, estão vindo aqui. Eles disseram: cara, esse casal é perigoso. Contou todo o caso para esse irmão. E me chamou, esse nosso diácono me chamou. E disse: Jack, tu quer conversar? Quero. Dei meu telefone, disse: ó, passa meu telefone pro pastor da igreja, pro pastor me ligar. Se ele não puder me ligar, me dá um horário que eu vou até a igreja, encontro com ele. Não tem essa vaidade, vou lá e converso com ele. Ou me manda o telefone, eu ligo para ele. Eu quero conversar com ele. Pastor dessas igrejas blindado, né? Não me passar o telefone, não tem acesso. Eles estão nessa nova igreja congregando como uma família feliz. Ok? Lembrando, quando excomungamos esse cara, esse elemento, uma família foi embora da igreja, uma outra família, porque não concordou conosco. Reunimos a igreja, expressei tudo que estava ocorrendo, devemos abraçar a irmã fulana de tal, foi dado queixa na polícia, estamos excomungando ele. Foi o que fizemos, ok? Irmãos, nós tivemos uma família que foi embora porque acharam a nossa postura muito dura. Porque acharam que nós estávamos dando ajuda para o abusador. Quem pensa na vítima? Quem cuida da vítima? Quem vai proteger a vítima? O abusador, ele colocou na cabeça dessa irmã que a culpa era dela. Essa irmã, ela disse: eu acho que meu marido fez isso porque ele não podia dormir direito. Porque eu não cuidava bem dos meus filhos e ele dormia pouco. Então, cara, o abusador colocou na cabeça da mulher que a culpa era dela. E agora ela se tornou uma cúmplice. Porque apesar dela ser uma vítima, tem alguém que é mais vítima ainda, que é uma criança. Então, há um abusador, agora há uma cúmplice e as crianças que são vítimas. Nós, se forem embora, foi dado queixa na polícia. Se o Estado chamar, vamos depor, vamos falar. Só que estão agora nessa outra igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero encerrar com algumas coisas aqui para vocês. Eu estou pastoreando há muitos anos. E eu tenho algumas conclusões aqui no que envolve isso, que eu gostaria de me dirigir aqui aos pastores. Pastores, nós precisamos de presbíteros homens. Homens. E quando eu falo homens, não estou me referindo apenas a ser o sexo masculino, né? Isso é óbvio. Pastores são homens. Mas estou me referindo homens com H maiúsculo. Precisamos de presbíteros homens, machos. Vou usar o termo aqui das traduções bíblicas antigas. Porque na hora que você se depara com um caso desse, meu velho, os covardes fogem, os fracos fogem. Quando você está confrontando um cara e ele está olhando na tua cara e ele, de cabeça baixa, ele olha para você e dá um sorriso
enquanto você está confrontando esse cara, você vê às vezes traços de psicopatia no cara. E você sabe que esse cara pode vir atrás de você. Você tem que ser muito homem. Você tem que confiar no Deus que você serve e amar as ovelhas de Jesus. Então tem muito teórico na internet, muito teórico no Twitter aí, que não teria coragem para levantar a voz contra esses caras. Pastores, você tem que se cercar de homens. Homens que vão fazer alguma coisa. Já aconteceu vezes de eu ir na casa do fulano, ir na casa de um irmão aqui, confrontar o cara. Casos extremamente mais simples. E o cara bufar de raiva na minha frente. E aí? E aí, campeão? Segunda coisa, precisamos de um amor masculino pela igreja. John Piper cita esse exemplo desse amor masculino. Como assim amor masculino? Sim, Efésios 5:25, vós maridos, amem as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Precisamos de um amor masculino pela igreja, presbíteros. Precisamos demonstrar esse amor masculino pela igreja, esse amor que protege, esse amor que doa. Precisamos disso. Eu fico muito feliz com irmãs falando na internet, tem irmãs falando e falam isso, e falam aquilo outro. Isso é muito bom. É muito bom, elas têm o seu papel. Mas na hora do pega pra capar, cara, é nós que temos que ir lá adiante do lobo e confrontar esse cara. Precisamos de um amor masculino pela igreja. John Piper cita isso de forma perfeita. A igreja foi amada por Jesus, o homem, o Deus homem. Nós precisamos que esse amor se manifeste através dos presbíteros, cuidando e amando a igreja. Em terceiro, precisamos de obreiros santos e corajosos. Se a tua santidade, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se a tua santidade te leva a ser um frouxo, tu não é santo. Isso é apenas um patrocínio, uma desculpa aonde a covardia patrocina essa falta de atitude. Eu conheço pastores que eles são os primeiros a dizer, o Jack não é sábio. Não é sábio, temos que agir com sabedoria. Como se sabedoria às vezes não fosse agir de forma rápida. Como se sabedoria às vezes não fôssemos agir de forma a neutralizar o agressor. Você tem que ser santo, mas você tem que ser corajoso, meu irmão. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Em quarto, precisamos de caras que estejam dispostos a morrer pelo rebanho. Está disposto a morrer pela igreja? Está disposto a dar a tua vida pelo povo pelo qual Jesus deu a vida? Está disposto? Cansei de ter irmãos falando para mim, Jack, cuidado, cuida isso. Sabe, tu confronta, cara, tô aqui confrontando o cara aqui, meu, eu não tenho... Isso aqui, meu, é 10% do que ocorre, 5% do que ocorre no meu ministério aqui, cara. Então a nossa igreja, ela acaba às vezes sendo um imã para homens que cagaram em tudo que é igreja. Então aqui eles acham que vão ser recuperados. Então às vezes vem uns bostas pra cá. E aí, cara? Aí já chegou. E cara aqui, a esposa é advogada, e eu tô confrontando o cara ali. A mulher, não, eu sou advogado, tu não pode falar assim. Ai. E aí? Tá disposto a morrer? Tá disposto a tomar um processo? Tá disposto a te ferrar pela igreja? Tá disposto a perder tudo pela igreja? Tá disposto? Em quinto, precisamos de pastores. Pastor, aquele que cuida, aquele que ama o rebanho, aquele que é corajoso, aquele que é santo. Só na força da carne você não faz nada, meu irmão. Na verdade, você não faz nada na força da carne. Você tem que ter liberdade para falar. E a liberdade, o que dá liberdade de abrir bem a boca e falar é uma vida santa. Cortou meu vídeo aqui? Então, continuando. Você tem que ter a mente santa, cara. Tem que ter a mente santa. Olhos santos. Porque sem isso, velho, sem isso, não adianta, meu. Não adianta. Você tem que ter essa liberdade. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que dá liberdade de falar? Sabe o que dá liberdade? O que dá essa autoridade de você falar? É ter uma vida santa diante de Jesus. Ter uma vida guardada por Jesus. Você tá assim, cara, se me matar, pode me matar. Mas a verdade é essa aqui. Nós precisamos de pastores. Precisamos de pastores, que o seu maior sonho não é trocar o carro. Não tem problema trocar carro não, pastor. Não tem problema. Eu quero que tu troque teu carro, tá? Mas o teu maior sonho não é trocar teu carro.
Teu maior sonho não é pegar e pregar na conferência tal, na conferência dos reformadinhos, dos pentecostalzinhos. Não. Ter a maior alegria, maior vida, maior alegria do teu coração não é nada disso. A maior alegria do teu coração precisa ser, tá bom? Se doar pelo povo. Cumprir o ministério para o qual Jesus chamou você. Ok? Esses casos vão aumentar muito nas nossas igrejas. Esses casos vão começar a pipocar. É muita pornografia. Esses caras estão movidos à pornografia. Esses caras estão invadindo nossas igrejas. Foi feita uma pesquisa no site de um dos pastores que eu admiro muito. E verificou-se que 52% dos homens que frequentavam aquele site haviam acessado pornografia na última semana. Cara, nós estamos empilhando nos cultos um bando de tarados. E nada é falado sobre isso. Aí os caras falam, Jack, tu fala muito sobre isso. É porque eu li bastante sobre isso. É porque eu ouvi muitos homens sobre esse assunto. Isso aqui é seríssimo. Eu sei o que eu estou falando. Eu falo com total liberdade profética aqui. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei quem me banca por trás disso. Eu conheço o sangue que está me bancando. É o sangue de Jesus. Para você, meu irmão, poder chegar e botar o dedo na cara dos caras e confrontar eles, e poder levar para onde for e confrontar e denunciar, você tem que ter a vida diante de Jesus. Você tem que ser um pastor. Nós precisamos de homens com liberdade profética, sem rabo preso, sem passado sujo. Ok? Se você é esse cara, não se acovarde. Levante-se. As ovelhas precisam de você. Vou ficando por aqui. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta assim do que está ocorrendo aqui, eu peço encarecidamente que você ore por mim, que você me cubra na oração. Às vezes quando estou orando aqui na minha sala, eu noto, parece que o inferno quer me engolir. Ore por mim, ore pela minha casa, ore pelas minhas filhas, ore pela minha esposa, para que o Senhor me cubra. Em segundo lugar, se você gosta do meu trabalho, considere se juntar a nós aqui através de uma doação. Você pode ver aqui embaixo como fazer isso. Vou ficando por aqui. Um abraço.